Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. Rapaz, o Fluminense ficou entre os 100 clubes que mais movimentaram o mercado em 2025. Olha que doideira, rapaz, não é? Bom, chama atenção isso aqui, rapaz. Também vamos comentar sobre JK, que tá com tudo, Fluminense voltando e muito mais aqui no canal Hora do Flu. Então, vem comigo, libera aí, gente. Se inscreva aqui no canal Hora do Flu se você ainda não se inscreveu. Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ter você aqui é um presente, um privilégio. Obrigado a todos. Peço gentilmente para que você... Não vai, diretor? Para que você ia entrar o arrebenta no like. Bom, já fiz. Clica no gostei. Não sei por que falhou, tá? Direção, a gente tem que ver por que falhou o arrebenta no like hoje, tá? Não sei por que, mas falhou aqui, não quis funcionar. Depois a gente resolve isso aí. Então, meus queridos, seguindo aqui com tudo, quero dizer uma coisa para vocês de verdade. Isso aqui me deixou bem surpreso, tá? O Fluminense. Vamos lá, gente. Já começa por isso aí. 5 brasileiros ficaram entre os clubes, os 100 clubes que mais movimentaram o mercado da bola em 2025. Vale lembrar, gente, que muita gente está olhando para esses números aqui e achando que esses números é o valor de investimento que o Fluminense fez em contratar jogadores. Não é isso que diz aqui o estudo, tá? Se você olhar aqui, ó, esse estudo pelo CIES, né, Observatório de Futebol, mostrou 100 clubes do mundo que mais movimentaram dinheiro no mercado da bola. Então, movimentar dinheiro não necessariamente quer dizer que o Fluminense investiu, pô. Tanto é que é impossível o Fluminense chegar no valor que nós vamos falar aqui agora, rapaz. Aqui nada mais é do que a relação entre compra e venda de jogadores, tá? Então, por isso que o Fluminense conseguiu movimentar tanto dinheiro, porque o Fluminense também fez suas vendas, tá? Então, vamos lá, vamos trazer para você rapidinho que eu quero trocar aquela ideia. Outra coisa, gente, é importante a gente salientar essas, porque senão vira uma loucura isso aqui, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos olhar a posição do Fluminense, né? O Fluminense está ali, tá? No lugar de número 90, tá? O 90º. É isso, diretor? Sempre confundo. Mas então a gente está ali na posição 90. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Estamos em 90º e ali 76 milhões de euros. Pô, galera, 76 milhões de euros. Vamos ver quanto que é isso em real. Eu gosto muito de fazer isso aqui só pra gente ter uma ideia. Vamos lá. 76, né? Se a gente... No bruto aqui, a gente tá falando que o Fluminense movimentou cerca de 483 milhões de reais, tá? É porque a gente tá falando aqui de 76 milhões de euros, né? Então, a gente conseguiu ali, movimentou cerca de 400 e tal, né? Quase 500 milhões de reais. E essa movimentação aqui, é como eu disse, nós estamos falando de venda e compra, né? Neste ano de 2025, o Fluminense investiu muito em compra mesmo, né? Se eu botar aqui, ó, pedir pro o Croc, contratações do Fluminense... Ai, meu Deus, eu escrevi errado. Mas eu queria contratações do Fluminense em 2025, né? Em 2025, a gente tem alguns nomes que a gente pode relembrar aqui, né? Ao vivo aqui com vocês, meus queridos. Vamos lá. Olha só. Contratações do Fluminense em 2025. A gente tem aqui, ó, Hércules chegou em 2025, Fluminense pagou 29 milhões. O Juan Freitas, né? Fluminense conta com 70%. O Juan Freitas, o que? Foi uns 20 milhões? Por aí, né? Um pouquinho mais, eu acho. Aí tem o Paulo Baia, que veio por empréstimo. Joaquim Lavega também teve um valor que o Fluminense investiu, tá? Pra liberar ele. Aí teve o René, que tava de graça. Pitaluga também retornou de graça. A gente tem uma das maiores contratações da história do Fluminense, que é o Canóbio, mais de 40 milhões. A gente teve o Lúcio Acosta, né, que o Fluminense pagou 22 milhões. Santiago Moreno, que também o Fluminense pagou uma quantia considerável. O Igor Rabelo não, o Everaldo não. O Otávio Fluminense pagou uma graninha também, né? Então, assim, a gente teve também saídas do Fluminense. Olha só.
Marquinhos, atacante, lembra que estava do Arsenal, o Felipe também saiu, mas teve algumas vendas, né? O John Kennedy saiu emprestado, mas já está de volta. A gente tem aqui o Fluminense vendendo Isaac, né? Fluminense vendeu o Isaac, Fluminense vende Isaac, Fluminense vendeu Cauã Elias, foi em 2025, não foi? Cauã Elias, em 2025. Então, assim, foi realmente um ano onde o Fluminense conseguiu uma grande movimentação de venda e compra, tá? Só que ainda assim, meus amigos, assim, estamos em 90º, mas ainda assim, nós estamos bem atrás dos principais clubes hoje financeiramente do país, né? Que é o Flamengo, Palmeiras e o Botafogo, né? Esses são os principais clubes financeiramente hoje do nosso país que mais movimentam dinheiro, como você consegue ver. Só em 2025, o Botafogo movimentou 228 milhões de euros, tá? Caraca, doideira. Né? Aí o Palmeiras, 205. Palmeiras fez também boas vendas e contratou Paulinho, que foi caro pra caramba, e outros jogadores também. A gente teve o Flamengo, né? Que também. Não gosto muito de falar de Flamengo, não, mas assim. Realmente. Então o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: eu vejo muita gente olhando esse número aqui falando: ah, mas olha só, depois fala que o Fluminense não tem dinheiro. Bom. Assim, essa narrativa que o Fluminense não tem dinheiro, que o Fluminense é o patinho feio, que o Fluminense é... Isso aí tem que parar, tá? O Fluminense, gente, hoje é uma das folhas salariais mais caras do futebol. E quando eu olho pro elenco do Fluminense, eu não acho que vale o que o Fluminense paga por mês de salários, né? A gente tá falando de um Fluminense que paga por mês de salário, que é 25 milhões, é a folha salarial do Fluminense. Depois a gente traz aí um vídeo falando sobre isso. Então, assim, é claro que no Fluminense existe hoje problemas. O Fluminense hoje não tem centroavante. Germancano e Everaldo não estão conseguindo. O Fluminense não tem um bom zagueiro ao lado do Thiago Silva, né? Fluminense, na minha opinião, tem problemas na lateral esquerda. Então, assim, hoje o Fluminense, o elenco do Fluminense, o time do Fluminense tem muitos problemas para um elenco que vale a quinta maior folha salarial do Brasil. Então, assim, realmente, essa narrativa que o Fluminense não tem dinheiro, poxa, tem bem mais do que tinha, mas é também muito longe do que a galera tem. Ô, galera, é só a gente olhar, é a movimentação de 25. Eu não tô falando de 23, 24. Eu tô falando 25. 25, o Fluminense, mesmo aqui em 90º, tá muito atrás dos outros, né? Aí o que eu acho isso aqui? Qual é o ponto que a gente tem que tirar disso aqui? O ponto é, o caminho do Fluminense é a SAF. Ah, o Thiago tá falando isso porque o André Esteves já mandou um pix pra ele. Não, eu não tô falando a SAF do André Esteves. Não, eu nem sei o contrato do... Eu sei algumas informações que a gente até trouxe sobre os objetivos de Xerém. Eu e o Thiago Manolo apuramos essa informação com pessoas, pô, que certamente é aquilo ali que vai rolar mesmo, né? Mas assim, eu não tenho um contrato da SAF do André Esteves pra falar que essa é a solução. Não é isso que eu tô falando. Mas SAF é. Ah, Thiago, eu não acredito que a SAF seja a solução para os problemas do Fluminense. Tá, então, nem SAF nem modelo associativo. Então não existe solução para o Fluminense, né? Por quê? O Botafogo, ele tem o texto, que muita gente fala, não paga não sei o quê, mas tá com timaço. Ah, o Palmeiras tem a Crefisa. O Flamengo tem todo mundo, desde o judiciário a... Sabe? Então, assim, a gente tem o quê? É algo que a gente precisa conversar. Não tô falando que é a SAF do André, mas pode ser outra SAF. Mas o caminho é buscar investimento. Ah, vai buscar investimento sem ser SAF, beleza. Como vai fazer isso? Será que alguém vai botar dinheiro no Fluminense só por amor ao Fluminense? Eu não vejo isso acontecer em lugar nenhum, né? Então, assim, investimento a gente precisa, e precisa urgente, tá? Mas é interessante já ver o Fluminense aqui, né, entre os principais clubes do mundo aí em movimentação, e a gente só chegou nesse número por causa das vendas, né, pessoal? Isso aí é fato, a gente só chegou nesse número por causa das vendas e dos mecanismos de solidariedade, né, da FIFA. A gente teve o JP saindo do Brighton e indo pro Chelsea, a gente teve o Gerson saindo do Flamengo, indo pro Zenit, a gente teve aqui a movimentação do Evanilson indo pro Bournemouth, não é? Então, assim, graças aos moleques de Xerém, o Luiz Henrique... Não, o Luiz Henrique já saiu, já tem um tempo, né? Mas, assim, que seja, mas quero dizer...
os meninos de Xerém estão aí ainda rendendo dinheiro pro Fluminense. O Biel, pô. O Biel veio pro Atlético Mineiro, o Fluminense ganhou um dinheiro. Então, é isso, né? A gente tem essas situações aí. O Fluminense vendeu com o Elias, Isaac, né? Vendas que eu não acho que tava na hora, mas... É isso, meus amigos. Fluminense movimentando muito dinheiro. Movimento, muito dinheiro mesmo. É muita grana. Mas, convenhamos, mais por causa das vendas do que por causa das compras, né? Tem compra que o Fluminense mandou mal? Claro que tem, né? Isso aí. Fazer o quê? Ai, Jesus. E o John Kennedy, hein? JK, o urso. Bom, terá janela livre de treinos para provar a Renato. Só para você ter uma ideia, gente. A gente tem JK, onde todo mundo tava descansando. O menino tava aqui, ó. Só malhando o shape. Olha só, ele tava aqui com o Leonardo Aze, tá, pessoal? Leonardo Aze aqui, ó. Imagens do Leonardo Aze, hein? Ó, treinando o nosso monstro. Vai, JK. Esse aí joga muito bem, né? A gente sabe que o JK tem muita qualidade. É um jogador que, sabe, é diferente. O JK é muito bom. Faz o pivô muito bem. Tem uma leitura dentro de campo muito bem. Finaliza muito bem. E é aquilo. Se o JK quiser, acabou. Ele assume a titularidade. Então o JK vem para ser titular, tá? Pelo menos seus treinamentos mostrando ali que quer lutar por essa vaga. Então, torço pro JK. E, cara, querendo ou não, a gente tem a centroavância hoje do Fluminense com alguns problemas. Então, torço para que o JK realmente consiga pegar aí, entre aspas, a 9, né? A 9 tá com o Everaldo. Mas, assim, pegar a 9 que eu digo é a posição, né? De atacante, ter esse centroavante de um pouco mais de mobilidade. Eu acho que seria bem interessante pro Fluminense. E se ele quer, meu amigo, ele consegue. Porque o menino tem muito talento. É um jogador muito diferenciado, tá? Bom, ficou outro que quase foi vendido pro Shakhtar também, né? Ele que não quis ir porque, né, Ucrânia, guerra, e ele falou, tô fora. Galera, mas outra coisa pra gente finalizar, fim de folga, hein? Finalmente, Fluminense está de volta aos treinos hoje, tem treino à tarde, quem sabe a gente consegue trazer para vocês mais tarde ainda, né? Algumas imagens do treino, mas hoje o Fluminense começa e inicia a sua caminhada de treinos para enfrentar o Bahia. O Fluminense precisa reverter um resultado, né, adverso ali, no Maracanã com a sua torcida, mais de 10 mil ingressos já foram ali comercializados, então a tendência é que o Maracanã tenha bastante tricolor gritando e comemorando, porque a gente vai passar se Deus quiser. Mas é isso, chega de folga, o Fluminense folgou de segunda até o dia de ontem e hoje treina, volta com tudo se Deus quiser, né, meus amigos? Torcendo muito para que o Fluminense faça grandes treinos e que o Fluminense melhore dentro de campo, né? Alô, Renato, o jogo é dia 10, tem esses dias aí pra, poxa, fazer esse time aí se aproximar, jogar um melhorzinho, né? Tá muito ruim o Fluminense de assistir. Tomara que melhore. Gente, se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Um beijo no seu coração. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, você é importante. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.